Vamos lá. Não. Eu sonho todos os dias com essa coisinha. Hoje à tarde. Amanhã vai falar que vai marcar 19. Eu vim dizer que era 15 dias. Amanhã tem que acho que amanhã também já Semana passada fez. lá na minha cidade também. Amanhã tem Não, 15 dias de frio. Não, mas já teve, acho que eu acho. Vamos lá. O que vai cair na M2 é a nota original. Essa seria, cai uma pretite, não cai ninguém para positivo. Tá? Ninguém quer positivo. Hoje é a última aula que eu dou para vocês também metropolitana. Semana que vem a prova lá, dia 11 é a prova criança. Pelo amor de Deus, meu povo, depois eu vou ganhar neném. Não fiquem de pouquinho ou nada. Não vai ter. Nem segunda chamada. Nem segundo chamado. Nossa, eu mato um. Não, e se alguém ficar, a senhora corrige, professor. Ninguém precisa saber. Já mandou ficar em segunda chamada. Bora lá. Principais causas de pancreatite. Alcoólica e? Não, biliar. Principal, biliar. Medicamentosa é uma causa. Outras causas de pancreatite. Medicamentosa. O que mais? Dislipidemia, principalmente hiperglicemia, o que mais? Trauma, pode ser úrica, pode ser PNE, pode ser infecciosa. O que é pancreatite? Então, sim. Vocês comem coisas mais difíceis. Tão bonitinho aí. Inflamação do pâncreas. Lesão testicular, substituição. Isso é pancreatite crônica. Então, é substituição desse. Exato. Uma alteração inflamatória. Mas quando a gente fala essa inflamatória do pâncreas, a pancreatite tem uma característica diferenciada das outras ites, né? Ela libera muito mais toxinas inflamatórias e ela faz uma inflamação muito mais sistêmica do que local em relação às outras. Por exemplo, a gastrite é uma inflamação, a mucosa gástrica que não faz essa resposta inflamatória sistêmica, que não tem essa liberação de toxinas sistêmicas, né? Então não é todo mundo que se comporta igual a pancreatite. Então isso é uma coisa importante para saber. Baseado nesse raciocínio que a gente sabe que a maioria das pancreatites são leves, autolimitadas, mas quando ela é grave, ela é muito grave. Não é? Por conta dessa liberação de toxina inflamatória. Como que a gente classifica risco? Como que eu sei qual que é aquele paciente que eu libero e aquele paciente que eu interno? Hanson com 3 ou mais pontos, o paciente precisa ficar internado. O que classifica se ele vai ficar internado em observação primária ou UTI? Qual o prognóstico? A pontuação de inverso. Ou tem o APAT, a gente pode usar o APAT, mas ele é mais complicado. E tem os outros critérios de qualidade, né? Por exemplo, isso é um sinal clínico. Isso é um sinal clínico, pode ser um pouco mais tardio, nem sempre acontece, mas quando acontece, não é patológico, mas pode ser um paciente complicado. Tem aquele sinal avançado.
Ou todos os critérios que tentam estimar a prognóstico, né? Mas o que a gente mais usa na porta do pronto-socorro. PCR é um bom fator prognóstico. Tá? Então, idade, obesidade, comorbidade, PCR, etilismo é causa, né? O que mais? Ureia, hematócrito, né? Quais são, isso cai em prova, né? O que aparece no Hanson? Tem que saber o que tem no Hanson, tá? A gente pode não saber necessariamente os valores, porque isso daí a gente cola na vida real. Qual que é mesmo leucócita? Qual que é mesmo isso a gente cola. Mas o que tem no Hanson tem que saber. Tá bom? Reavalie quanto tempo depois? 48 horas. Tá bom. Veja bem, gente. Os alunos sempre perguntam. Preciso calcular o Hanson na prova? A senhora vai dar valor de referência? Vocês têm o mesmo valor de referência? Eu nunca coloco cálculo, eu nunca coloco tabela, eu quero que vocês facilitem o paciente gráfico. Vocês saberem se o paciente é de observação ou se ele é de UTI, faz toda a diferença. Tá bom? Às vezes eu coloco caso clínico na prova que é escancarado, o caso mais grave que tem. E os alunos colocam jejum e hidratação. Tá certo? Eu acho que o único critério que ficou faltando falar para vocês foram os critérios. Como é que está calor aqui? Estão para aquecer de novo? Não, tá bom, a gente não foi. Mas eu acho que aqui dentro tá mais quente que fora. Tá? Não tá? É, gente, porque se lá fora tiver 20 graus e aqui o ar tiver 24, fica mais quente lá fora. Lá tem vento. Mas tá bom. É que eu quero tirar a cara aqui. Se eu aproveitar, eu já abri um pouquinho e jogar para estar frio. Porque meu corpinho não. Pode abrir. Vamos lá. Então, o esforço sempre na vida é tentar estimar risco para a gente ver quem precisa de mais cuidado e quem precisa de menos cuidado. Para tudo. Porque se você tem sempre hospitais lotados, pronto-socorro sempre lotado, a gente precisa estimar risco para ver quem fica e quem não fica. Certo? Então a tentativa é sempre essa. A gente tem critério clínico, a gente tem critério laboratorial e a gente tem critério de imagem. Para critérios de imagem, a gente pode usar o que na pancreatite? Critério de imagem. Ultrassom e tomografia. São os melhores. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade do ultrassom? Não, isso daí sempre fala de ultrassom, o operador determina. Tem. Hoje em dia tem. É mais fácil ter hoje em dia, não é em todo lugar, mas é mais fácil ter. Então essa é a dificuldade do ultrassom, tá? Mas se você está em um serviço que você não vai conseguir fazer uma tomografia tão rápida e você tem um bom ultrassonografista lá, faça o ultrassom. Faça o mais rápido. Tá? Se você está em um serviço que tem tomografia rápido, faça tomografia rápida. Tá? A gente precisa documentar diagnóstico. E a gente não documenta diagnóstico com a máxima. Se alguém falar que a não é diagnóstico, tá bom? Então a gente precisa. Qual que é o problema da tomografia?
tomografia, qual que é o problema da tomografia? Você vai fazer com contraste ou sem contraste? Com contraste a gente avalia muito melhor. Qual que é o problema do contraste? Nefrotoxicidade. Então, tudo na vida é risco pelo benefício, tá? Se eu pego um paciente já muito zoado, se eu pego um paciente já com muito efeito sistêmico, já o liguro, uma função renal ruim, eu não vou meter o contraste nesse paciente. Eu vou tentar fazer uma ultrassom para ver o quê? Vocês queriam revisão. Talvez tenha um borramento também. Vocês queriam revisão. Eu falei para vocês que eu ia terminar a aula. Para terminar a aula são 3 slides. A gente só faz revisão daquilo que a gente já viu. Ninguém viu pancreatite ainda. Eu estou fazendo revisão. A prova é fácil. É muito fácil, mas vocês têm que entender o que vocês estão escrevendo aí, pelo amor de Deus. É só uma também. O que a gente vê no ultrassom de paciente já está ruim, eu vou poupar ele da tomografia. O borramento é a definição de pancreatite. Se eu tenho um paciente que já está ruim, timidamente ruim, eu tenho sinal de alarme, eu tenho exames laboratoriais ruins, e eu não quero submeter a tomografia, eu vou fazer ultrassom para ver se tem complicação. Eu preciso saber se ele tem coleção, se ele tem necrose, se eu preciso drenar alguma coisa, se ele tem alguma coleção que seja foco de infecção secundária. Então, eu vou ver complicação. Eu não quero mais documentar diagnóstico. Se eu já tenho um paciente clinicamente ruim, com exames laboratoriais ruins. Agora, se eu pego um paciente ali, ó, com Hanson 4, se ele fica em jejum, ele até responde bem, eu preciso de uma tomografia, porque eu preciso ver a extensão disso, tá? Preciso saber se tem alguma coisa, se não tem, e se tiver, até 30%, até 50%, maior do que 50%. Se tem coleção ao redor, se tem necrose ao redor, se tem hemorragia ao redor. Para saber se eu preciso fazer alguma abordagem a mais do que o suporte clínico. Então, não coloquem numa prova um paciente gravíssimo hidratação e jejum. Isso é pro leve. Tá certo? Então, o Baltazar, o critério de Baltazar é para critério de imagem, tá bom? Para eu saber se vai ter só um edema, se o ponto é mal, se tem só um edema, se tem coleção necrohemorrágica, se tem até uma parte pequena do pâncreas ou mais do que 50%. É isso que eu quero saber. Entra como critério também de gravidade e baseado nisso eu também vou definir para onde esse paciente vai. Vocês perceberam que abril ficou mais fresquinho? Estou falando que ele ficou mais fresquinho. Entenderam? Tá bom. Vocês querem fazer revisão de alguma coisa? Professora, quando o paciente grave, a gente coloca com muita informações, tem O que a gente faz com o paciente grave? Vocês ouviram a pergunta? Se na prova tiver um paciente grave, eu tenho que colocar só que o paciente é grave ou tenho que definir a conduta? E qual é a conduta? Diga quais são as complicações. Vocês gostam, né? Manejo clínico, suporte, complicações. Primeira coisa, gente, tendo o caso clínico, defina se o paciente é leve ou grave. Isso para tudo, não só para pancreatite.
pancreatite, doença inflamatória, tá? Para qualquer coisa, para uma descompensação de cirrose, a gente sempre vai definir se é ambulatorial, se é de internação ou se é em UTI. Primeira coisa, quando colocar na pergunta da prova assim, conduta, o que você faria, o que você solicitaria, paciente grave, internação em UTI. Não, conversa, não vai ser mais com 48 horas, vai ser outro humanista. A hidratação e o jejum tem que entrar. Você define a dieta interna, hidratação e o jejum na pancreatite tem que ter. Analgesia, gente, esse paciente morre de dor. Esse paciente morre de dor. O que mais esse paciente faz? Ele morre de vomitar. Ele vomita muito. Então a hidratação vigorosa, jejum, analgesia, antiemético. O que mais? Jejum não está fazendo. Suporte hemodinâmico. Eu sempre falo uma coisa de suporte hemodinâmico que não falaram hoje. Se precisar de droga vasoativa, tem que ter droga vasoativa. Droga vasoativa se necessário. Antibiótico, terapia se necessária, ele vai depender do que vem em causa clínica, tá? Você tem que lembrar tudo o que pode acontecer, não? Agora, se for realmente, no caso clínico da prova, uma pancreatite leve, observação, progredir dieta 24 horas, repetir isso em 48 horas, se bem tem caminho, se não teve pior doença. Mas coloca tudo. Analgesia também pode fazer, não é? Tem que fazer. Professora, mesmo com ela 24 48. tá? Não vai ser muito difícil, não. O que mais? Professor, Diga. então, o exame para diagnóstico é imagem e a tomografia sem contraste. Falei isso não. Não, eu estou perguntando. Não. Tomografia com móveis. Mesmo sendo fotógrafo? Aí é que tá. Medicina não é matemática. Conduta não é igual para todo mundo. É variar caso a caso. Se não tiver contraindicação de tomografia com contraste, tem que fazer tomografia com contraste. Eu só não vou fazer se eu não tiver disponível no serviço ou se eu tiver contraindicação. Professora, mas aí, assim, contraste lá e... Gente, bora lá, meu povo. Ainda é uma tomografia. Não é a melhor que eu posso ter, mas ainda é uma tomografia. Se eu tiver contraindicação contrária, ainda é melhor do que um raio-x. Eu não tenho ninguém que sobrevive no ultrassom. Vai. E eu tenho disponível uma tomografia, ainda é uma tomografia. Agora, para a questão de prova, inclusive de residência, na pancreatite, conduta, tomografia com contraste. Tem muito cis, vocês estão colocando muito cis, mas se, tomografia com contraste. Tá bom? Bora. Para as doenças inflamatórias intestinais, sabem tudo? Meu povo. Quais são as doenças inflamatórias intestinais? Qual a diferença entre as duas? A forma de apresentação
É uma diferença? Não. Eles podem se apresentar exatamente da mesma forma e eu não saber o que é um e é outro, tá? A diferença é que quando um Crohn já vem com complicação, eu já sei. Mas se vier um Crohn sem complicação, eu não sei se é retocolite ou se é Crohn. A forma de apresentação não diferencia. Tá? Hã? Você precisa, por exemplo, você vai pro evento, aí você vai saber que é de Crohn. Então, mas para você fechar um diagnóstico de um Crohn só de duodeno, é trampo, viu? É difícil. Geralmente eles não são só de duodeno. Porque assim, só de duodeno, ele vai ter algum abdômen agudo, que a gente não sabe o que é Crohn. E às vezes ele tem um abdômen agudo obstrutivo ali de delgado, vai para o centro cirúrgico, o cirurgião encontra alguma coisa no delgado, faz laparotomia exploradora, encontra alguma estenose, alguma coisa, manda a patologia e chama a gente. Mas não é o quadro clássico. O quadro clássico, qual que é o quadro clássico de infecção intestinal? Diarreia, convulsão, compulso, o que mais? Emagrecimento, pode ter anemia por perda. Então, esse é o quadro clássico. O paciente chegando assim, clássico, eu não sei o que é Crohn, o que é retocolite. Aliás, eu nem sei se é Crohn ou retocolite. Eu tenho que fazer o quê? Colonoscopia. Tá bom? Às vezes, abre o quadro assim, de forma aguda, eu nem vou pensar em doença inflamatória de cara. Na fase aguda, a gente até pensa em causas infecciosas, outras causas. Vai ficando crônico, o que é uma diarreia crônica? Então, uma diarreia crônica, aí, veja bem, mas uma diarreia crônica com emagrecimento, sangue nas fezes de um paciente de 18 anos, eu vou pensar nas mesmas hipóteses diagnósticas daquele paciente de 50 anos. No de 18, eu vou pensar de cara em doença inflamatória intestinal, mas no de 50. Então, veja, a apresentação clínica não diferencia com a retocolite, não me diz nem se é doença inflamatória. A não ser que o paciente jovem de 18 anos já vem com fístula, pô. Aí eu penso, Crohn. Tá certo? Então tá, critério diagnóstico da inflamação intestinal. Coloca isso na prova, tá? Vai, né, gente? Quais são os critérios clínicos, quais são os laboratoriais e quais são os de imagem? Você coloca o biópsia para diagnóstico geral, faz raio-x para diagnóstico negativo e laboratorial. Não, tá bonitinho. O quadro clínico é esse que a gente acabou de falar, soro clássico, que já pode vir com complicação, tá? O laboratorial não tem nada específico para doença inflamatória intestinal. Ele pode ter complicações de tudo que está acontecendo. Então, ele pode ter anemia, ele pode ter piora de função renal, ele pode ter piora de eletrólito, por conta do contexto de diarreia. Certo? O que faz o diagnóstico? Colonoscopia com biópsia. Se ele tiver sintoma alto, endoscopia. É isso que faz o diagnóstico. Na doença inflamatória intestinal, assim como na pancreatite, a gente define onde o paciente vai ficar internado. Se vai ficar internado. Porque você não interna toda a diarreia. Tem diarreia que você dá alta. Tem diarreia que você precisa internar. E tem diarreia que é gravíssima. Lembra dos tratamentos? Vocês não.
Se eu pego uma diarreia aguda no pronto-socorro, eu faço o quê? Uma diarreia leve no pronto-socorro, hidratação. Mas mesmo assim, uma dieta leve no pronto-socorro, tu vai fazer hidratação, tá bom? Alguém dá diarreia leve no pronto-socorro. Sabe o que é engraçado? Na minha aula vocês falam hidratação. Aí vocês vão no internato, vocês passam zinco, um monte de coisa. Chega tanta coisa pra mim de recém-formado, de paciente que foi pro diarreia no pronto-socorro, chega 2 folhinhas. Passam até uns Bactrim. Mas na aula é só hidratação. Diga aí, quem falou? É bom pra gente acontecer. Aí, não, a gente não é aquilo que está faltando. Tá faltando. Aliás, segurou Tudo na vida, a gente repõe o que está faltando. ou na gente não, externo. Bora. Vamos, gente, porque eu quero chegar no tratamento da doença inflamatória. Mas para eu chegar no mais grave, eu preciso saber se vocês sabem tratar o mais leve. Diarreia no pronto-socorro. E como que é sugestivo de bactéria? É isso que eu quero saber. A gente pode ter diarreia infecciosa, as principais causas de diarreia aguda infecciosa. Por isso que às vezes, quando eu pego lá na frente o paciente com diarreia crônica, eu não julgo quem fez antibiótico no começo, tinha que ter feito mesmo. Tá? Um paciente já com uma diarreia, está emagrecendo, está desidratado, tem sangue nas fezes, tem febre, tem que dar antibiótico. Agora, se não tem critério de gravidade, não tem critério de gravidade é suporte, porque a principal causa de diarreia aguda viral, é a principal causa de diarreia aguda viral, de um antibiótico de diarreia viral. Se eu pensar em bacteriana, se eu pensar em outras causas, aí eu passo antibiótico. Perfeito. O que mais que eu posso fazer? O que mais que dá diarreia? Um antiparasitário. Preciso fazer antiparasitário. Tá bom, o paciente já está rodando em UPA, já está rodando no posto de saúde, já tomou antiparasitário, já tomou antibiótico, até melhorou por um período, mas ele continua com diarreia, isso está cronificando. E agora? Agora eu preciso rápido de uma colonoscopia, principalmente se esse paciente vai se alarme, ele continua emagrecendo, ele está com mais de 30 dias de diarreia, ele está mais de 30 dias perdendo peso. Agora eu preciso de uma colonoscopia, internado ou não internado? Tem paciente que precisa internar, mas tem paciente que consegue fazer ambulatorial. O que vai diferenciar um e outro? Mas a desidratação às vezes você melhora mais na observação, você ficar internado. Ele consegue comer. Então, tudo isso ele pode melhorar em internação, em observação. Mas tem que saber o que fazer na observação. Você vai hidratar, repor eletrólitos se precisar, ver se esse paciente precisa de transfusão. Gente, isso é a mesma coisa que hemorragia digestiva alta, só que é baixa. Se o paciente consegue manter hemodinamicamente sem hidratação, exames laboratoriais compatíveis com a espera da colonoscopia domiciliar. Tá bom. A minha principal hipótese diagnóstica é doença inflamatória intestinal, mas ele não fez a colonoscopia ainda. Ou já fez, já veio alguma coisa. Como que eu te paciente da crise? Corticoide. Corticoide trata alguma coisa? Nada. Corticoide não trata nada. Tira da crise, melhora sintoma, não cicatriza no pós. Tá bom.
O paciente veio com uma retossigmoidite. Ali, inflamação do reto e do sigmoide. A gente já fez a colonoscopia, já fez biópsia, ele não tem fístula, ele respondeu bem a corticoide. Como que eu trato definitivamente? Corticoide não é também. Pode fazer só mais sozinho. Tá? Tem tudo isso aí em prova. Cai tudo como caso clínico. Só mesalazinha. Tá bom. Eu vou tratar um paciente que tem uma retossigmoidite, que tem uma hemoglobina de 12, respondeu bem a corticoide. Eu vou tratar da mesma forma que o paciente que perdeu 15 quilos, está com diarreia 2 meses e tem fístula. Como que a gente trata o paciente complicado e grave? Imunossupressores biológicos. Aí a gente tem as opções, né? Imunossupressores biológicos. Precisa saber qual imunossupressor, qual biológico, qual dose? Não. Qual que é o cuidado que a gente vai ter que fazer antes de passar imunossupressor para qualquer pessoa? Parece fácil, sim. Corticoide é imunossupressor, tá, gente? Dependendo da dose do corticoide, ele pode ser imunossupressor. Então, não só nas doenças inflamatórias intestinais, qualquer coisa que você vai imunossuprimir, qualquer coisa que você vai fazer curso de corticoide, vai falar sábio antes, tá? A Reumato faz muito curso de corticoide. Então, qualquer coisa. Se você estiver na UTI, se você estiver em qualquer lugar, vai fazer curso de corticoide, mas você tem que fazer de parasitário. Tá bom? Uma cara que ninguém tinha vocês. De doença celíaca, vocês sabem tudo? Não negligencia doença celíaca, hein? Aliás, eu já mandei para vocês. Para coordenação. Vocês querem também? Pode comer. Carol. Quem falou essa celíaca? O que você quer saber de doença celíaca? O que é mais importante da doença celíaca? É o quê? O que é mais importante? Gente, sempre que vocês falarem de qualquer doença, defina uma doença. Sempre defina. Para tudo. Quando falarem assim, vocês estão no hospital, vocês estão em qualquer lugar, vocês estão no ambulatório, que algum chefe chegar e falar assim, você sabe o que é cirrose? Não vai para corrigir de estilo, não vai para corrigir de Jesus, mas defina cirrose. Doença celíaca, o que é mais importante, se você não definir a doença celíaca, não adianta falar de contaminação cruzada, se eu sei que você não sabe o que é. O que é doença celíaca? Transposição Aí, tá vendo que você não sabe nem definir? Então, tu não pode falar, eu já tinha visto. Vocês ouviram o que ela falou? O que ela falou? Não, a enteropatia ela entendeu, cara? A enteropatia crônica é uma enteropatia crônica autoimune
desencadeada com qualquer doença autoimune por algum gatilho que leva a uma resposta exacerbada ao glúten. Então, esse paciente não pode ter contato com o glúten. Tá bom? Baseado nisso, como a gente faz diagnóstico? Tá vendo? O que vai te levar a fazer endoscopia? Eu posso ter sintomas clássicos, eu posso ter sintomas atípicos, eu posso ter sintomas nenhum. Às vezes o que vai investigar naquela pessoa é só história familiar. Tá certo? Então, vamos lá. A gente já definiu a doença celíaca. A gente sabe que existem alguns critérios clínicos, mas que a imensa minoria dos pacientes tem sintoma clássico. A maioria dos pacientes tem sintomas não clássicos e pode ser qualquer coisa. Às vezes uma anemia crônica, às vezes um retardo de crescimento, às vezes não é. Infertilidade, abortamento, um monte de coisa. Às vezes só lesão de pele ou diagnóstico de familiar de primeiro grau. Teste genético faz diagnóstico para doença celíaca? Teste genético não faz diagnóstico para nada. Hoje em dia, o que tem de gente na internet falando que se você fizer negócio da língua, dá o diagnóstico de um monte de coisa genético, teste genético não é diagnóstico para nada. A gente precisa ter critérios diagnósticos. Quais são os critérios diagnósticos para a doença celíaca? A sorologia. Eu tenho que ter uma história clínica, que não necessariamente uma clínica clássica, tá? Às vezes é um familiar de primeiro grau. Muito bem. Então, tem que ter um contexto clínico. Aí o grupo de sorologias, quais são? IgG, IgA e o IgA total. Por que a gente pede IgA total? Porque se o paciente não é capaz de produzir IgA, às vezes ele não positivo a sorologia, porque ele não produz IgA, não significa que ele não tem. Então, isso é um falso negativo. O que mais? E a biópsia biográfica. Quais são os critérios da biópsia? Pele de macho. O que quer dizer? Alguém sabe o que é pele de macho? São os estágios da biópsia? São os estágios da biópsia. O que quer dizer os estágios da biópsia? O grau de infiltração. De infiltração do que? Tumoral? O grau de infiltração de leucocitário. Tá? É patognomônico? Não é patognomônico. Qualquer informação para o colo familiar. Qual que é o mais sugestivo de o MASH 3 é o mais sugestivo. O MASH 4 já tem algum grau de atrofia. Como que a gente acompanha esse paciente? Ixi. O acompanhamento perfeito. Mas como é que eu vou saber se o paciente está conseguindo direitinho ou não? Minha gente, parece uma coisa. Tudo tem que melhorar, né? Se ele tinha uma biópsia alterada, essa biópsia tem que melhorar, tem que voltar para o parte zero. Se
que é importante a gente fazer, porque daí nem o paciente sabe. E precisa melhorar isso, porque pode complicar mais e nem como eventualmente até não. Tá bom? Jesus amado. Não, mas não sei se tem tempo, é só daqui 2 semanas, né? Gente, é muito fácil, gente. É super essa prova. Vamos comer, vamos tomar. Pode ir, Bora comer, então. Eu não vou esquecer de tirar foto. Tirar foto. Eu também Nossa, mano, olha isso. Ai, que dor de barriga. Ai. Olha que é bem quentinho. Bora. Ele traz aqui, assim, eu tenho 3 Então, foi porque eles querem que eu acho. Eu não venho nem Eu acho que tem uma cabeça eu tenho amiga que todo mundo tem desejo. Ela fala só de Nós estamos desejos. O pessoal não vai comer, não? Bora, Molais. Ai, vamos. Vem, Molais. Se tu não sai na foto, vai ficar muito estranho, vem. Não, pode ir. Molais. Pode ir. Molais, bora. Tô te esperando. Vou não. Molais. Vou não. Molais, que tava... Porque sempre também não foi para futebol. Eu vou comer. Olha, sai o dia que você quer lá na Peraí, galera, vamos arrumar, deixa eu arrumar desses parques. Ele volta.
Guilherme, Alguém mais concentrado. E eles estão vai dar Três, 4 aulas, o professor aí ele não vai dar eu não tenho a gente vai falar não, eles estão achando que a senhora não vai passar uma aberta lá, então mesmo achando que você vai dar, você dá para qualquer coisa. Esse horário. Deixa o palco de Guilherme. Ela falou.
Mas alguma coisa que o governo mundo avalia interessante fiscal para a gente abrir Ô, José, acho que o pessoal que vai lá trabalhar lá que tá tudo Mano, se ela comer, vai dar até 2 da tarde. É sério.
Ninguém para de falar, pelo amor de Deus. Até agora, pelo amor de Deus. Ela é carinhosa, o professor vai ficar muito acelerada. Ela é muito acelerada. Mais acelerada que ela é a Ela vai ter que sair também pra ela tá ligada. Ela vai ter esses dias eu tava até ali pra cá. Fazer o quê? Aí me peguei, Paulo. Você vai colar? Eu vou nada. Você vai colar? Eu vou nada. Aí teve na aula de técnica. Eu sei que eu sou Ela passava um mês, a partir do mês que eu vou falar com você. Passar por lá, vai falar. Então, eu também, eu amei. Gente, deixa café pra professora. Então, prepara limpa mesmo. Bora, El, limpa isso, El. Fala que foi que professora El. Ela fala que a gente vale 3 pontos pra todo mundo. Por volta. Não, olha. Leva o rapaz. Olha assim, olha que ainda tá na frente, gente. Não, vou levar o rapaz aqui. isso, Maria, ele sempre leva. O rapaz, minha mulher. Sai da mesa, mulher. Não, é o rapaz aqui. A professora não está empolgada. Vai, eu falo. Todo mundo. Olha, mas se você não. Vai sair da mesa não? Sai da mesa, filho. Essa
frente de patinho. Vamos lá, bora lá pro lado também. Ei, bota a palavra no café aí, só pra dar uma acordada. Vamos um café aí. Eu preciso tirar o 8 do outro lado. Tem açúcar esse café? Não pode. Não, a última prova não foi tirada nem se for falar, porque eu faço com você. Você vai fazer a prova? Você vai fazer a prova? Você vai para aula hoje? Na prova? Ou é cristal? É, não vai nada. O Ricardo. Me casa de dia, não. Me casa Olha a minha mãe, como ela não é um filho. A vitamina D. Aí como ficou? Mas ele foi tão bonzinho, mas depois a gente precisa ele não vai dar. Não, mas vai ter que preocupar Eita, como é ótimo. Será difícil. Eita, como ela tá tirando uma boa, hein? Bom mesmo ela tá tirando. Ah, vai café de novo. Olha, deixa eu dormir essa coisa outro dia. Aí não fez treinar a prova, qualquer coisa. Aqui já não é nada. Hoje é dia. Já, nada. Foi. Sou supremo. Eu vou tirar o pé, a minha filha não seja. Tinha só no café. Eu nem ouvi, eu vou olhar o domingo. Vou olhar agora. Eu peguei a sua prova, só que daí eu vou tirar da Vocês estão recolhidas aí, gente. Mas eu tenho que ir. Oi, cara. Eu vi uma
base de macarrão. De hoje, só vi na base de Carbonara, alho. Mas assim, ó, sério, louco? Só joga nessa. Alguém tá aquele bichinho estranho lá. Não, pai. Doutor, que Isso é bom. Gente, diz que não tem prova M2 de gás. Isso não tem prova. Ela não melhor, que é a minha mãe. A minha filha, quando eu vou até a parte Amiga, eu já voltei já. a prova da meta que chega na nossa. Eu acho que Eu vou tentar conseguir. eu acho que é a mesma prova. Ela repete um monte. Eu acho que a prova. Eu acho que é capaz de ela fazer a mesma prova, né? Mas vai, gente, ela não vai ficar nesse quarto da segunda questão. Não, desse não acho que é questão, mas eu acho que, tipo assim, eu não sei, né? Das provas no passado. Nem aí, Às vezes ela pega uma prova da método, ela volta pra cá e daqui volta pra lá. Pra ela fazer igual. Depois da aula de biomate de amanhã já deixa festa. Tem semana que vem também. Hã? Tem semana que vem. Tem biomate semana que vem? Mentira! E eu não vou te dizer, não, o tanto de conteúdo que é, eu acho que é mais do que É porque grupos é enorme, lucros é enorme. Cara, eu acho que é doido. Lucas é suspeito de Lucas, vamos ver a cidade perto, mas não tem só. Ué, mas ela disse que talvez ela ia pro ensaio, igual trabalhou com ele. Foi? Foi. Eu fico comentando. Eu fico comentando. Ah, é? Eu trabalho com ela. Eu entreguei, trabalhar para ensinar. Eu ganhei nada. Agora tinha hoje, você tá lá? Ai, mano, hoje você tinha que entregar. É o 4? Já vou ter que hoje é só o quê? Resto de tomates? Fazer o quê? E quinta vai não quer. feriado, mulher. Feriado? Ah, é verdade. Ele já sai daqui das ideias. A vida tem que falou com a pessoa de Carol, de tipo, né? Que a gente não falou para da mulher não Ela era linda, então ela ai, eu disse, ai, meu cheia das estrelas. Eu não sei como fala isso, não, eu quero só saber. A mãe dele é cheia das estrelas, cheia das estrelas, a mãe que eu adoro, eu vou falar pra ela que eu tô achando linda. E eu adoro que falem mesmo. E ela é cheia das estrelas. Vocês falarem igual, gente. Hotel. Hotel. É referência. Achei que ele ia falar. Achei que jurava que ele ia fazer isso. Olha aí, saltou! Estava esperando a propaganda, mas não tinha direito de ser falado. Essa é a propaganda mais interessante. Cara, porque pior que uma que eu nunca esqueço, porque eu sempre chegava pra elas na escola, era aquela música da Copa que eu ficava legal brincando. Eu sempre tava chegando pra ela,
Não, não tem uma dupla certa. Mas eu disse aquele dia, ela É melhor não lá. ele disse assim, que eu ainda alquero, Melão. doida aqui, assim, que a outra Tem melancia aí? Agora é grupo. E eu lembro que eu não Vixe, nem nada com isso aí. complicado porque eu já sou Nossa, aniversário do meu filho hoje, não consegui fazer nada ainda. Vai fazer aniversário do Elber. Leva um bolo aqui. O bolo tem que ser de acupuntura, não pode ser vela de fazer ela com número, tem que ser vela da litinha. Umas agulhas de chocolate, né? Ele é meu primeiro fã, ele tá? E paciente. Gente, só refrigerante. Aí eu pra fazer. Eu já vi ele numa situação bem diferente. Eu vi. Aí virou pra cá. Aí ele pede pra gente Pai dele, para fazer a orelha. Uma técnica que eu vou tomar. Mas é nervoso, agora eu vejo, né? Quando a gente tem que saber a sequência certinha. Foi estudar. Ai, eu encontrei. Ainda bem. Chora viola. Vai a outra. Bicho, café tá cheio. Uma vez tá vendo no Maurício, ela viu um Cada vez vou mudar a eleição, velho. Tô até vendo o pessoal me chamar pra eleição pra fazer eleição. Vou pegar o nome dos caras, cadastrar o cara pra ser. Quando cai, exato. Mas não fizeram isso só dele. Ministro Bolsonaro, fala sobre os caras cadastraram pra. Apesar de o cara está falando até pra ser fiscal de ninguém. Fiscal da gente, bora, papai. Vamos, acho que eu vou sair daqui pra almoçar na Santa Marcelina. Rapaz, Aqui no vai ter reais do almoço, se na Santa Marcelina, não pegar o prato nem de ser. Onde que é Santa Marcelina aqui perto? No hospital, depois eu falo. nem pertinho, depois eu coloco que gasta pra chegar lá. 15 reais, doido. Comi quanto? Ainda 15 reais, mas 35 reais, mas são 2 quilos, eu pago 60 reais. 35
Mas é engraçado. Vou nada. Bora lá no Santa Marcelina. Vou nada. Porque às vezes eu esqueço que vocês são pega tal coisa assim lá uma vez, pega uma água, duas águas pra gente, fica capaz de ser isso, minha filha, não é vocês não, que velocidade vocês são? Às vezes eu esqueço que vocês são muito pacientes. Peraí, menina, e aí? Não, não embolou. Vou nada. Macho mal. Obrigada, Olha lá a merda quando Aí está começando aqui, hein? Que isso, João? Acabou de começar. Já, velho. Pega essa roupa aí lá. Se você pegar uma talha, uma hora tá sendo Mas aí isso eu vou esperar sair toda vez. Nossa, vou dormir de dia, pra mim tá muito cheia. Também, acho que estava de também no Nordeste, foi muito sério. se quiser. Tem que entregar tudo isso aqui. Eu só vai chegar no lugar para colocar hoje. Se eu não me engano, quando você coloca só para preencher essa porta, vai ser que é R$9. Vai passar o saco. Beleza. Como eu vou ver os dados? Vê se eu não explicar o que é. Mas eu não. Nossa, Porra, cadê? E aí na sessão informação.
sabe que ela fez essa arte aqui, Vou nada. Tá assim, já viu? É novo mesmo do momento. Acontece alguma coisa, vai lá uma queda. Aí corta tava com o de moto, sabe? Esse aqui é fácil, não vai mostrar. Eu vou mostrar pra Gente, a Petra fez um chá de bebê pra professora Lorena. Agora? Aham. Aí a gente fica perto. Mas eu vou de novo. Tá gravando a fofoca até agora, né? Ih, caramba.